Olá, eu sou a Carolina, uma das pastoras da CB Vida, e hoje nós vamos falar de Números e Deuteronômio. Números de 21 a Deuteronômio 12. Então é importante você gravar essa palavra, peregrinação. Aqui no capítulo 21, a gente vai perceber um destaque na jornada dos israelitas e a recusa do rei de Edom a permitir essa entrada. E você vai ver o agir de Deus, uma ação dele dando vitória a esse povo. Algo importante da gente lembrar também é que além dessa vitória, Deus traz uma cura, Deus traz um cuidado, porque eles foram picados por serpentes e Deus envia a cura. Então aqui a gente já percebe esse cuidado de Deus, essa providência de Deus, esse olhar dele pelo seu povo. Agora, nessa nova sessão de 22 a 36, continua a narrativa do povo no deserto. E aí a gente tem aquele episódio envolvendo Balaão e Balaque. E você se lembra daquela história da Bíblia em que a jumenta fala? É aqui que você vai encontrar esse episódio. E o que é engraçado, porque como assim uma jumenta fala? E ao ler esse texto, você vai ver que ela apanha, você fica até com dózinho do bichinho, ela apanha e fala, como assim? É a terceira vez que você está me batendo. É uma ironia, é engraçado, é intrigante você perceber, né, que um animal está falando, mas você percebe que tudo há um propósito. Deus ele usa um profeta pagão para garantir o cumprimento divino da sua aliança. Ainda que muitos em Israel tivessem caído na prostituição da idolatria e do culto a outros deuses, que é algo que fere o coração de Deus. No finalzinho, a gente vai perceber, ali no 36, o final dessa peregrinação. E aí a gente volta para Cádiz Barneia, e o mesmo lugar onde começou essa longa viagem pelo deserto. O engraçado de Números, principalmente desse bloco, ou de Números todo, é a gente perceber 4 blocos sendo divididos. Quando Deus chama Moisés para liderar o povo, para libertar da escravidão, ele chama um líder. E Moisés ele tinha um receio. Como assim eu? Não sou eloquente. Deus usa Arão. Você vai vendo no decorrer dessa história. E Deus ele chama um líder para guiar o seu povo. Ele organiza, ele faz censo, ele calcula todas as coisas. Ele não é um Deus despreparado, não é o Deus que se pega no acaso. Tem todo um contexto acontecendo ali. Então você percebe essa organização de Deus. O segundo ponto que a gente percebe que é importante aqui na leitura de Números é a incredulidade e o perigo que leva às consequências enormes. O que acontece, né, nessa história? Por que a incredulidade é difícil, é complicada, tem consequência devastadora? Porque ela leva o povo a passar 40 anos peregrinando. Poderia ter sido muito simples se eles confiassem, se eles fossem fiéis até o final. Mas ídolos foram envolvidos nessa trajetória, desconfiança, murmuração, revolta. E aqui você percebe como é importante se manter fiel a Deus durante toda a trajetória. E o próprio Deus vai fazendo esse chamamento para você, povo, continuar fiel, porque eu tenho um relacionamento com você. O terceiro ponto importante é a advertência contra a murmuração e revolta. E aí eu queria voltar até um pouquinho com vocês, falar de Arão e Miriam. Sendo irmãos de Moisés, mesmo da família, eles se revoltaram, eles duvidaram, eles desconfiaram. E o ponto mais especial e importante dessa trajetória é você ver que vale a pena ser fiel. Josué e Caleb mantiveram o seu coração fiel diante de Deus. E o que eles ganharam? A terra prometida. Isso é lindo, é um marco na história e contrariou os 600 mil homens infiéis. Isso é arrepiante e vai nortear a sua leitura e deixar realmente o seu coração aquecido. Todo o processo da história tem promessa, tem cumprimento de promessa e tem a recompensa. E esse é a cerne, esse é o objetivo de Deus para a nossa vida. Ele quer um relacionamento, ele tem cumprimento de promessa, ele tem a sua palavra sendo fundada em nós e na nossa história o tempo todo. Se em Números a palavra-chave foi peregrinação, em Deuteronômio vai ser obediência. E aí, voltando também um pouquinho, você vai perceber que se Moisés ele teve uma consequência do seu pecado, você também já leu isso lá em Números. A consequência dele foi não entrar na terra prometida. Que tristeza, que difícil.
conduzir o povo durante tantos anos, ter sido, chamado por Deus para uma grande missão e ele não entrar na terra prometida, consequência de pecado, de desobediência, de fazer a sua própria vontade. Então, por isso que é importante a gente destacar essas palavras-chave, que é obediência. Moisés, ele quis levar o povo a se rever, a perceber a necessidade de se manter fiel a Deus. É importante ter um coração fiel ao único, o grande eu sou, o Deus de Israel, o Deus que ama o seu povo. Isso também é mandamento. De todo o Pentateuco, Deuteronômio é o mais dotado no Antigo Testamento e também é mencionado mais de 100 vezes no Novo Testamento, inclusive pelo próprio Jesus. Quando ele é tentado no deserto, ele faz uma referência a Deuteronômio. E aí você pode destacar aqui Mateus 4, Lucas 3, e aí você vai fazer essa correlação quando ler Deuteronômio. Você vai perceber que já ouviu essa frase ou essa citação em algum lugar, o próprio Jesus. E também quando ele fala do maior mandamento de todos, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Ao ler Deuteronômio, você vai se deparar com o que move esse livro do começo ao fim. Como eu disse agora há pouco, é sobre o mandamento, é sobre você amar a Deus acima de todas as coisas, é uma exclusividade a esse Deus. É esse amor que você deve devotar somente a Ele, sem desviar o seu coração, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, é tê-lo como o Deus que ama o seu povo, o Javé, o Deus de Israel. É você perceber que só Ele é soberano, só Ele equivale a todas as coisas. E por que de tudo isso? Porque Ele amou primeiro o seu povo. Então, essa devoção, essa adoração deve ser dada, esse amor deve ser entregue somente a Ele. O livro de Deuteronômio, ele não é uma simples enumeração de leis e determinações. É na morte de Moisés que o estilo é comovedor e poético e chega à sua máxima emoção num cântico. Mas isso você vai ver daqui a pouquinho com a pastora Rebeca. Você vai perceber essa finalização ali desse cântico sendo elucidado, anunciado, e é muito bonito. A gente percebe aqui também no livro de Números toda essa preparação do povo de Israel para o que viria. E de novo eu queria ressaltar que se eles tivessem se mantido fiéis, aqui é um grifo meu, esse tempo teria sido menor. Esse tempo de 40 anos não teria sido 40 anos. Mas ao mesmo tempo, você percebe toda a preparação de Deus para o povo diante desse processo. Quando eles estão prestes a entrar na Terra Prometida, e de novo eu cito Moisés aqui, ele vai preparando o povo para se manter fiel, para rever seus pensamentos, para não se desviar. E eles vão se deparar com outros pontos cruciais na história. Novos inimigos, novas tentações e a nova liderança que é a de Josué. Por isso que Moisés reúne o povo para lembrar dessa fidelidade ao Senhor, encorajando a serem fiéis e obedientes a Deus, somente a Deus, ao possuírem a Terra Prometida. O relacionamento de Deus com seu povo é muito mais do que lei. Ele requer fidelidade e obediência. Ao longo dessa jornada, você percebe o povo sendo preparado por Deus. Ele não deixa de dar orientações e cuidado nos mínimos detalhes, mesmo quando o povo desconfia, mesmo quando o povo é incrédulo, mesmo quando o povo tem medo. Deus mostra a sua fidelidade, o seu cuidado, o seu amor em todos os detalhes. Vale a pena ser fiel ao nosso Deus. Nós continuaremos a nossa leitura bíblica na próxima semana. A gente se vê por aí. Até lá!